O movimento pelos direitos dos LGBTs no Brasil começou nos anos de 1970 em pequenos grupos que se reuniam nos guetos. Esses locais colocavam em pauta políticas para homossexuais, havendo panfletagem e reivindicações, com antecedentes de mobilizações ocorridas em outros países na década de 60 e das redes de sociabilidade das grandes cidades. Os primeiros grupos militantes homossexuais foram surgindo num contexto que anunciava o fim da ditadura militar. No Brasil, é importante destacar alguns marcos no que se refere ao reconhecimento e à defesa dos direitos LGBT, concretizados legal e judicialmente desde a promulgação da Constituição Federal em 1988. Dentre esses marcos, temos a criação, em 2001, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que tem como finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental em âmbito nacional voltadas para o combate à LGBTfobia. E para a promoção e defesa dos direitos dessa comunidade. A partir do mesmo, surgiu o programa Brasil Sem Homofobia, criado em 2004, que tem como objetivo fortalecer projetos de âmbito estaduais, municipais e de instituições não governamentais que atuam na promoção da cidadania LGBT e no combate à homofobia. Em 2009, a primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, então GLBT, contou com a participação da própria população para a construção de políticas públicas, dando a devida ênfase à participação social. A partir dessa conferência, a sigla foi modificada para LGBT também à causa lésbica. Além disso, no ano de 2010 surgiu o Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT, composto por membros do grupo e sociedade civil, com a finalidade de criar e formular diretrizes para a ação do governo. Nesse mesmo ano, houve um marco no dia 17 de maio, quando a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, sendo considerado a partir de então como o Dia Nacional de Combate à Homofobia. No mesmo ano, foi permitida a adoção de crianças por casais homoafetivos. Em 2014, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instalou o Comitê Nacional de Políticas Públicas LGBT, com o objetivo de aproximar os gestores de políticas públicas em todo o país, articulando um pacto federativo, distribuindo responsabilidades aos governos federal, estaduais e municipais. E aí, galera da Fainó, tudo beleza? Eu sou o Rony, sou jornalista e sou produtor de uma festa para o público LGBT daqui de Vitória da Conquista. Com relação a políticas públicas, eu acho que a gente tem que colocar em prática tudo isso que a gente vem vendo sobre a criminalização da homofobia, né? Eu acho que é urgente, eu acho que a gente precisa pensar nisso como uma medida de proteção, né? A gente precisa pensar nisso como uma maneira de afirmar e reafirmar que a gente só tem vontade de existir, né? Então eu acho que essa questão da criminalização da homofobia, ela tem que ficar cada vez mais latente, né? Essa política, ela precisa mesmo ser colocada em vigor, em prática, para que a gente consiga combater esse tipo de preconceito e agressão, enfim. Paz. É perceptível a contínua e gradual evolução dos direitos da comunidade LGBT no Brasil ao longo dos anos. Porém, a realidade no governo atual tem se mostrado preocupante, já que o mesmo trata as políticas públicas ligadas à população LGBT de maneira irrelevante, tendo como primeira medida a exclusão da população LGBT das diretrizes de políticas públicas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo informações do próprio governo, a concretização dos direitos da comunidade LGBT ficará a cargo de uma diretoria subordinada à Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério. A percepção de que as atuais autoridades tratam as políticas LGBTs com descaso se acentuou após críticas do atual presidente às produções audiovisuais de temáticas LGBT e posterior suspensão do processo de seleção dessas obras, sendo que as mesmas precisarão de uma revisão de critérios e diretrizes para a aplicação do FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual. Que um avanço do público LGBT até hoje é justamente esse espaço aqui que a gente tem para falar, né? Seja em mídias sociais, seja hoje
na própria vivência mesmo, no dia a dia, nas ruas. Eu acho que a gente conseguiu chegar num momento onde a gente consegue conversar sobre isso, quando a gente consegue falar sobre isso de uma maneira mais aberta, abrangente, né? Inclusiva. Eu acho que a gente está chegando num patamar onde a gente vai tá reconhecendo diversas formas de se relacionar, e isso é um grande avanço, assim, isso é um grande avanço para... Além disso, tanto o próprio presidente da República quanto os seus aliados fazem discursos carregados de preconceito e preceitos religiosos e morais que mobilizam parte da sociedade rumo a um ideal de conservadorismo e família tradicional e colocam em linha de tiro a comunidade LGBT. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O governo, mostrando características que vão de encontro com os anseios da população LGBT, espera-se que as novas políticas em prol desta comunidade sejam escassas, deixando-a ainda mais em perigo em um país que, apenas em 2018, contabilizou o assassinato de 420 pessoas LGBT por crimes de ódio, cifra que coloca o Brasil no topo dos rankings internacionais de países que mais matam LGBTs. Com relação a o que eu espero do governo. Na verdade, sobre esse governo, eu não espero nada, de verdade, assim. Eu acho que tudo que vem de lá é rebordosa, né? A gente tem aí várias questões, desde a campanha política do presidente atual, quando depois, né? Quando ele tira a verba da Ancine para filmes LGBT, etc. Então, do governo não dá para se esperar nada, não. Eu espero mesmo da população, da mobilização popular, né? Eu espero que a gente saia cada vez mais desse mundo aqui, né, quadrado, e chegue cada vez mais aos espaços políticos, às ruas, né? E que a gente consiga aí avançar nesse sentido. Eu espero mesmo do povo, eu espero mesmo da comunidade LGBT, que se mobilize, né? Que crie oportunidades, porque pra gente as oportunidades não são criadas, a gente precisa criar, né? A gente precisa se reafirmar o tempo inteiro. Então eu acho que o povo é muito mais forte nesse sentido do que o próprio governo, né? E não acho que a gente deva esperar alguma coisa do governo de verdade. É uma pena dizer isso, a gente vê o que tem acontecido aí nesses últimos tempos. Tá certo? Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês. E um beijo no coração. É isso. Beijo.